Boa tarde a todos. Meu nome é Adley Lima, eu sou professor da UFRN, né, e vou falar com vocês aqui sobre cases, exemplos de inovação tecnológica e empreendedorismo científico na área da saúde, né. Então, vou tentar dar uma abordagem tecnológica de inovação, né, focando na questão do evento, que é relacionada a startups, empreendedorismo, e falando um pouco sobre propriedade intelectual também. Então, inicialmente, gostaria de agradecer, né, a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. Vou fazer uma breve apresentação sobre o que eu trabalho, né, para vocês entenderem o contexto, e depois a gente começa a abordar os temas definidos. Bom, então, eu tenho formação na área da farmácia, ciências farmacêuticas, sou farmacêutico com experiência em indústrias farmacêuticas e cosméticas, né, tanto como coordenador quanto como consultor. Tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, com atuação em tecnologia farmacêutica e inovação. No contexto do evento, né, do GoRN, eu já fui sócio de uma startup, que eu vou falar um pouco mais na frente, chamada Herbran, Produtos da Amazônia, e vou contar um pouco da história, como chegou até isso. E atualmente sou gerente operacional da Impacta, UFRN, que é uma das incubadoras da nossa universidade, e também sou membro titular do Conselho Deliberativo da Bioinova, que é outra incubadora também da UFRN. Falar um pouco também sobre esse histórico. Bom, na área da inovação, eu recebi a Laura da Inovação Farmacêutica, né, que é uma Laura concedida pela Academia Nacional de Farmácia, devido à questão dos vírus na área. Sou fundador e coordenador do grupo Inofarm, UFRN, que eu vou falar bastante nessa apresentação. É um grupo de pesquisa que nós estamos transformando em uma grande startup, também pela UFRN. Estamos vendo o melhor modelo para implementar essa startup. E atualmente sou professor e pesquisador da UFRN e membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, PPG-CTI, que é ligado à ECT, e o programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, que é o PPG-CF UFRN, ligado ao CCS, né? O programa PPG-CF é um programa de mestrado e doutorado acadêmico e o PPG-CTI é um programa de mestrado profissional. Bom, gostaria novamente, né, de exaltar, né, o evento, né, a divulgação que vocês estão fazendo. Então, é uma divulgação bem que está atingindo aí vários públicos, né? Eu tenho certeza que o número de inscrições está bem. Aliás, o número de inscrições foi bem satisfatório. E a parte visual, né, de vocês, eu vou falar muito sobre empreendedorismo científico, a parte visual de vocês ficou muito bacana também. Então, só parabenizar pela equipe organizadora desse grande evento. Bom, vou iniciar falando sobre propriedade intelectual, né? Semana passada a gente deu palestra no Encontro Nacional de Propriedade Intelectual, que também foi um modelo virtual remoto, né? Teria sido, assim como o GoRN, também presencial, né? Mas devido à pandemia tivemos esses problemas e o evento foi muito bem organizado também, muito bem sucedido, e contei um pouco da história da propriedade intelectual até chegar no empreendedorismo científico, passando pela inovação tecnológica, a parte de startups. Então, vou centrar minha fala nesse evento, focando nesses pontos aí chaves e também focando na questão das startups, né? Então, de uma maneira geral, a gente tem a propriedade intelectual, onde você tem muitos requisitos, muitas ferramentas para trabalhar, muitos produtos também. Eu vou falar um pouco das patentes, que a gente já está com patente há alguns anos. Vou falar de uma maneira geral no contexto da inovação. Dentro da questão das patentes, a gente tem o modelo de utilidade e a invenção, né? E a gente tem diferenças consideráveis com relação a isso. Vou falar um pouquinho sobre marcas também. Então, isso tudo é bem importante quando a gente fala também do contexto de startups, de incubação. É óbvio que depende muito da área, né? Se você vai patentear, depende do tipo de produto, do tipo de área que você está trabalhando, mas especificamente na área da saúde, que é a área que eu atuo, na área da farmácia, na área de medicamentos, é bem importante. E aqui do lado, né, do lado direito, eu vou falar sobre produto, né, sobre empresas, sobre mercado. Então, o desafio quem está dentro da academia, né, da universidade, é transformar a parte científica, né, a parte de projetos de pesquisa em produto, né, no mercado. Então, através desse empreendedorismo, no nosso caso, empreendedorismo científico ou ciência
empreendedora. Então é isso que a gente vem buscando e vem tendo vários cases aí que eu vou estar mostrando para vocês. Bom, só para exemplificar, né, contextualizar melhor, a gente tem muitos exemplos de objetos de proteção, né, de propriedade intelectual no país, né, que é tudo aí regido pelo INPI, e a gente vai atentar mais às patentes, né, invenções e modelos de utilidade. No meu caso específico do nosso grupo Inofarm, a gente trabalha com patente de invenção, nada que impeça trabalhar também com uma patente de modelo de utilidade. A gente vem atuando na área de marcas também, algumas marcas registradas, outras a registrar ainda. E a gente está iniciando na área também de programas de computador, né, que no caso é classificado como direito de autor e registro de software. Então a gente também vem buscando essas iniciativas aí. Bom, no caso das patentes, né, vou fazer uma abordagem bem geral, né, focando nos projetos de produtos que a gente vem trabalhando, né. Então, como fazer a patente? Existem os elementos básicos, né, para você conseguir depositar sua patente no INPI. E, lógico, ano após ano vem alguns direcionamentos para que você tenha também que responder ao INPI com relação a essas patentes. Então, pensando numa startup, né, que que seja incubada, por exemplo, em alguma incubadora, ou nesse caso, estou falando no contexto da UFRN ou fora, essas patentes aí podem ser feitas tanto em conjunto com universidades, quanto de maneira autônoma, né, por inventores ou pela própria startup. Então, existem vários modelos de se patentear, né, mas em todos os casos você tem que ter um relatório descritivo que aborde vários conceitos, como o título da patente, né, então esse título tem que estar bem descrito, né, de maneira muito clara e abordando o que você pretende proteger, um conceito inventivo, né, nesse caso, esse atrelar a sua inovação, sua invenção, né, a algo realmente novo, que também tem aplicação. Setor técnico específico, né, então esse setor técnico aí vai analisar dentro da área específica, né, o que você está protegendo. Técnica, né, o estado, como a gente chama, o estado da arte, como você desenvolveu o produto, ou como você desenvolveu o tipo de serviço a ser prestado, né, os objetivos têm que estar muito claros, né, são alguns pontos aí que requerem uma atenção quando você está trabalhando com patentes, né, muitas vezes os objetivos não estão muito claros, né, e tem que estar. A questão da novidade, né, então, além de ser novo, né, tem que ter uma aplicação, tem que ter uma atividade inventiva, ou seja, tem que ter uma aplicação, né, para o mercado, e isso está sendo muito avaliado, principalmente nos últimos anos agora. E a descrição da invenção. Então, você tem que descrever os detalhes, né, de como você chegou até aquela invenção. Então, são muitos pontos a levar em consideração. E uma parte-chave são as reivindicações, né? Então, dentro das reivindicações dessas patentes, a gente tem os limites da proteção. Então, você, junto com sua equipe de inventores, ou se você, de repente, inventou sozinho, você vai ter que delimitar até onde vai essa proteção, né? Então, só para dar um exemplo, no nosso caso, a gente coloca um produto desenvolvido que pode ser um medicamento, mas pode ser um cosmético, pode ser um suplemento, um alimento funcional. Então, você quem vai definir a abrangência, né, e os limites dessa proteção. Então, isso aí tem que estar muito claro nas reivindicações dessa patente também. Com relação aos desenhos, vou dar alguns exemplos, a gente tem também que reportar os desenhos com figuras, né, para ilustrar os resultados já que você tem, e o resumo. No resumo a gente tem uma informação mais compacta, né, não pode ser um resumo muito longo, e tem limite de palavras para isso também. Então, para ilustrar melhor como a gente vem desenvolvendo isso, como o foco da palestra são cases na área da saúde, eu trouxe um exemplo aqui de um óleo de uma planta, né, de uma árvore que é bem conhecida, que é a copaíba. Tá? Então, é um exemplo de patente na área farmacêutica, mas que qualquer pessoa possa entender, né, como é que se chega a uma patente de um produto natural, por exemplo. E aí, dentro dos produtos naturais, né, dentro dos produtos que a gente vai explorar a natureza, tem uma série de legislações que a gente tem que seguir também, então é uma coisa mais específica para quem realmente já trabalha na área. Eu vou falar de uma maneira geral, que essa copaíba aí é chamada de copaífera, tá? SP, porque são várias espécies. E aí tem a copaibeira, né, essa árvore aqui, uma árvore grande,
de onde você tem como extrair um óleo através da casca do caule, né? Então, observe aqui um furo, né? E aí você tem uma extração de um óleo. Então, veja como uma coisa da natureza, né? Você pode depois partir para produtos. Esse óleo aqui tem várias ações, como a gente vai mostrar agora. Então, é exatamente como a gente planejou essa patente. A gente fez a extração do óleo, né? É uma patente parceria UFRN com a UFAM. Então, é importante ressaltar também o trabalho em parceria entre as universidades públicas, universidades federais, né? Transformando pesquisa científica em inovação. E aí, nesse caso, essa patente aqui, a gente incorporou o óleo em algumas substâncias, chamadas de complexo de inclusão, e aí a gente queria melhorar características desse óleo, tá? Várias características, e aí o objetivo era esse, falando de uma maneira mais clara, assim, menos técnica, né? Então, isso aqui é uma maneira de você desenhar, né, através de esquema, né? Nesse caso aqui, o que está colocado em vermelho, a gente colocou como fármaco, mas na verdade representando uma gota, né, ou gotas do óleo de copaíba incorporado nessa substância aqui, que é um tipo de polímero, e aí pode ser de algumas maneiras diferentes. Ou seja, isso aqui eu coloquei para ilustrar que você tem que colocar as possibilidades reais que o seu produto se apresenta. Tá? Isso aqui é um produto na forma de pó, nesse caso a gente transformou o óleo, que obviamente o óleo é líquido, em um pó para ser comercializado, que tem algumas vantagens com relação a isso. Bom, com relação a esses desenhos, as figuras, você distribui da maneira que você possa representar melhor seus resultados. Tá? Não vou detalhar aqui especificidades técnicas, tá? Porque a maioria, inclusive, não é da área da farmácia, da área de medicamentos, que está assistindo a essa palestra e inscrita no congresso. Mas essa figura 2 aqui relata um estudo que a gente faz, um estudo em vivo, estudo em animais, tá? Para comprovar, nesse caso, foi uma atividade anti-inflamatória. Então, o óleo de copaíba tem uma atividade anti-inflamatória. Esse nosso produto, na forma de pó, ele melhora essa atividade anti-inflamatória. Tá? Então, além de melhorar várias outras características do produto, inclusive mascarar o cheiro forte, né? Melhorar o sabor. Então, tem várias vantagens com relação à substância isolada. Então, é isso que você tem que provar. O que é que seu produto traz de melhoria, né? Traz de inovação, traz de benefício para a sua invenção, né? Bom, vou trazer aqui um exemplo na área cosmética. Aí você vê na área farmacêutica mais voltada a medicamento, que foi atividade inflamatória, aqui é um produto mais na área cosmética. E aí pode ser aplicado a diversas áreas também. Vou mostrar isso no escopo da invenção. Existe uma substância chamada ácido ferúlico, tá? Que é essa substância aqui, e ela já é usada em diversos produtos, né? Como, principalmente devido à sua atividade protetora e antioxidante, né? Ou seja, ela atua no rejuvenescimento da pele ou combatendo, né, o envelhecimento precoce da pele, ou seja, é uma atividade anti-idade, anti-envelhecimento, e ela é associada com vitamina C, que todo mundo conhece, né? Então tem vários produtos com vitamina C, vitamina E com esse ácido. E aí são produtos caros, inclusive, com valor agregado bem considerável, né? E apesar de já ser comercializado, esse ácido ferúlico tem algumas limitações, né? Então eu vou falar com relação ao porquê que a gente patenteou. Então, na verdade, essa patente foi para desenvolver sistemas que melhorassem características também desse ácido. Esse ácido, por exemplo, é um ácido que, se você coloca a exposição da luz, a substância é um pozinho branco, esse pó começa a ficar amarelado, né? Então, o nosso produto, ele protege esse ácido ferúlico dessa degradação frente à luz, né? Então, é uma informação que na patente a gente deixou claro também, essa proteção e melhoria, né, de características do ácido ferúlico. Várias características foram melhoradas e a gente destacou, né, no resumo e nas reivindicações que poderia ser aplicado na área farmacêutica, alimentícia e cosmética, já para abranger mais a área de atuação, como eu falei. Bom, essa ilustração aqui eu coloquei para mostrar que, de desenvolver projetos de pesquisa, transformar isso em patentes, patentear junto com a UFRN, a gente tem hoje 14 patentes depositadas, está para sair a 15ª agora, essa semana inclusive, e aí reforçar a parceria com a Agência de Inovação, a AGIR, da UFRN, né, junto com o seu corpo técnico, que é um corpo que atende muito bem aos pesquisadores.
Mas assim, a gente não quer só ter patentes depositadas, né? A gente quer que essas patentes elas possam ser transformadas em produtos no mercado, né? Então, por isso que eu coloquei essa ilustração para dizer que a gente tem sim várias patentes, mas a gente não quer que fique só no papel. A gente quer realmente estar buscando, através de várias parcerias aí, que eu vou mostrar vários cases, como colocar isso no mercado. Bom, saindo do ambiente das patentes, entrando no ambiente das marcas, tá? Eu vou falar para vocês que marcas têm um processo de registro diferente das patentes, né? Desde a sua concepção até você ter a marca registrada. Nesse caso aqui, eu trago como exemplo, né, o melhor exemplo é a marca que a gente desenvolveu, que é do Inofarm, né? Essa marca vem do nome Inovação em Fármacos e Medicamentos, e a gente protegeu a marca junto com a UFRN no INPI, né? Então aqui eu trago as informações, no caso marca mista, né, marca de serviço mista, e tem algumas atribuições colocadas nessa marca, né? Mista porque tem um nome, tem a logo, também tem outro tipo de marca que eu vou mostrar. E aqui o tipo de informação visual da imagem, né? Então, como essa marca se apresenta, né? Para a gente proteger ninguém, né? Fazer uma cópia indevida. E aí na marca você atrela também as classificações possíveis, né? Nesse caso aqui, a descrição das especificações. Então, no modelo, no escopo, né, eu já estava preparando o Inofarm para ser um startup, né? Então eu coloquei a descrição de especificações com relação à pesquisa científica ou consultoria, pesquisa e desenvolvimento para terceiros de novos produtos, é o que a gente faz, né? A gente desenvolve produtos, né, para terceiros, no caso para indústrias, fabricar em longa escala, em larga escala, ou então serviços científicos de laboratório ou consultoria nesse serviço, né? Então, a maneira como foi desenhada a especificação, né, dos serviços, no caso, atrelados a essa marca, foram as mais abrangentes possíveis. Bom, a gente pode ter também pedido de registro de marca, chamado marca nominativa. Nesse caso, você tem a liberdade de alterar sua marca, o desenho, né? Que foi de forma nominativa, aliás, perdão, pelo nome da marca. Então, eu tenho um exemplo aqui de outra marca que a gente desenvolveu chamada Cicloferúlic, que é exatamente daquele exemplo da patente que eu mostrei do ácido ferúlico agora, na área de cosméticos. E essa patente aí, na especificação do produto ou serviço, a gente colocou antioxidantes, né? Foi a principal atividade que eu relatei já, para uso em fabricação, antioxidantes para uso de fabricação de cosméticos, então abrangendo, antioxidantes para uso na fabricação de produtos farmacêuticos. Então a gente pode negociar, por exemplo, essa marca, esse produto com uma indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria de produtos farmacêuticos, poderia ser até algum suplemento, como a gente protegeu na patente. Aqui é um terceiro exemplo de uma marca, né, onde eu trago só o desenho, né? Essa marca foi desenvolvida por um aluno nosso da FRN, está terminando o curso de farmácia, mas ele é programador também, que é o Fabrício, inclusive ele é africano, e ele está divulgando muito bem essa marca na África também. Então essa marca foi registrada no INPI junto com a FRN, o Fabrício tem um percentual, eu tenho outro, e é um aplicativo na área da saúde para facilitar muito a busca e você encontrar muitos produtos na área farmacêutica, medicamentos, cosméticos. Então é um aplicativo que ajuda muito o usuário e os empresários, né, a um senso comum, né, para facilitar a administração, né, a administração de uma maneira geral de medicamentos e produtos farmacêuticos. Bom, esse slide aqui serve para mostrar que a gente também faz pesquisa básica, pesquisa clássica, né, básica e aplicada. Naquele contexto, né, da universidade, onde o pesquisador publica muitos artigos científicos, a gente também faz isso. A gente concorda que a divulgação através da publicação científica de alto impacto é muito importante, tanto que a gente está vendo agora a Covid-19, né, o quanto que é importante você ter trabalhos científicos de qualidade publicados. Então, todos esses trabalhos aqui são do nosso grupo, e para cada pesquisa, para cada artigo aqui,
Nesse canto aqui, acima, tem um capítulo de livro, entre alguns que a gente já tem, mas o que eu quero deixar como mensagem é que a gente pode empreender também fazendo publicação científica. Então, para cada artigo publicado desse, a gente tem um produto associado, tem uma patente já depositada e tem um produto já em negociação com alguma empresa ou a negociar. Então, a busca pela ciência empreendedora, na minha opinião, parte disso. Então, através disso, eu coloco uma ilustração que serve para mostrar exatamente isso que eu falei. Eu tenho um exemplo aqui do açaí, né? Um produto muito conhecido, todo mundo conhece o açaí, já ouviu falar pelo menos, se já não consumiu, já ouviu falar. E a gente trabalha com óleo desse açaí, né? E aí o açaí é mais encontrado na forma de alimento, o próprio consumo do pó, daquele pó do açaí, né? Nesse caso, a gente explora ele do ponto de vista para cosmético, né? Então, tem um projeto grande, né, de doutorado, a doutoranda nossa, Thalita, acabou de defender o doutorado, mas dentro desse projeto a gente tem busca de dados, de patentes, né, de pesquisas científicas, de artigos científicos, né? Então, eu trago aqui o PubMed, por exemplo, onde a gente faz toda a busca, o Scopus, né, onde a gente faz a busca de artigos científicos para embasar bem o trabalho, e aqui a gente traz as bases de dados de patentes também. Então, a gente vai desde o próprio INPI, a base de dados dos Estados Unidos, a base de dados da Europa, e várias organizações da própria busca de anterioridade, mas óbvio que a agência de inovação tem técnicos e tem ferramentas apuradas para isso. Então, por que trabalhar com pesquisa científica, juntando com patentes, com marcas? Então, esse lado aqui eu trago o quê? Os produtos são os medicamentos, os ensaios que são feitos, ensaios de laboratório. Aqui, a formulação, né, a gente consegue fazer isso pela área da farmácia, a gente consegue produzir esses medicamentos em escala de bancada ou em escala mais industrial, em parcerias. A gente consegue testar isso em animais, né? A gente consegue testar isso em humanos, oferecer depois disso aí, até você chegar para atender a população, ou seja, o objetivo nosso do Inofarm é atender a população, é levar produtos de saúde, da área da saúde para a população, né? Então, passando desde a pesquisa científica, publicação de artigos de alto impacto, proteção intelectual, né? Proteção através das patentes, das marcas, e levando isso à indústria para comercialização. Então, dentro desse contexto todo que eu falei, a gente tem alguns conceitos, né? Alguns conceitos teóricos que vai levar esse arco aqui da ciência até o mercado, né? Então, a gente tem várias denominações sobre isso, vários autores falam de maneira a gente costuma chamar de diligência da inovação. Você vai ter caracterização da tecnologia, e aí independe da área que você vai trabalhar, essa caracterização pode ser a gente trabalha mais com a área da saúde, mas como eu mostrei para vocês, eu posso ter tanto um produto cosmético para passar na pele, quanto eu posso ter um aplicativo que é mais relacionado à área da TI. Então, ambos são direcionados para a área da saúde, então você tem que caracterizar bem sua tecnologia primeiro, dependendo da área, fazer uma análise de mercado, essa análise de mercado para os cientistas, para os pesquisadores, para professores, alunos da universidade, é a parte mais difícil de ser feita, né? Então, geralmente se contacta pessoas mais de mercado para isso. E a análise de viabilidade econômica, onde você vai ver realmente como é que seu produto impacta aí, né? Qual a questão do valor do produto, né? Se ele tem realmente viabilidade aí para entrar no mercado. E a prova de conceito, né? Nessa prova de conceito você tem que estar bem embasado, né? Começar a provar que seu produto funciona, né? Fazer validações desse produto. Então, são muitas etapas aí dessa inovação real, né? Para você a ciência em produtos para o mercado. E a gente vem atuando há alguns anos aí nessa. Bom, a gente usa muitas ferramentas, né? Que é aí que trabalha com startups, com inovação, né? Só vou retratar aqui, só para ilustrar o Canvas, né? No caso aqui o Lean Canvas, que é um Canvas mais direcionado à solução, problema.
Tá? E aí a gente tem que colocar muito bem o problema que a gente está trabalhando, qual o problema a se resolver e qual que sua tecnologia tem como solução para esse problema, né? Então está sempre atrelada a solução ao problema. Não é uma tarefa tão simples, né, quanto possa parecer. Primeiro identificar o problema e de quem é esse problema, se o problema é do usuário, se é da empresa, se é da indústria, qual é o problema real e como você delimitar a solução. Também não é uma tarefa muito simples, né? Dentro disso a gente também tem proposta única de valor, né? Então a questão de como você concebe o seu produto, né, ou o seu serviço no caso, e como você tem essa proposta única de valor, que também é complexo, né, para você poder delimitar a forma como você vai vender isso, né, e aí vários desafios também, para quem é muito acadêmico, como você consegue começar a vender uma proposta de produto. Né? A vantagem injusta, né, seria o que você tem de vantagem com relação aos seus concorrentes, né? Então você tem que apresentar vantagens com relação a isso. Não pode ser um produto que já existe de qualquer maneira, poderia até ser, né? Mas quando a gente fala em inovação, tem que ser um produto novo, inovador, atividade inventiva com aplicação e que tenha vantagem em relação aos concorrentes. Bom, segmentos de clientes, né? Quais são os clientes que você vai atingir, que você vai chegar com o seu produto, com o seu serviço, quais os canais de distribuição. Então, nesses canais aí você tem que delimitar bem, se você vai usar mídia só digital, se você vai usar transporte, enfim, você vai definir qual o tipo de serviço, produto, né? Quais são as métricas-chave para chegar a isso, né? Então, dentro já da proposta ali de solução, problema, quais são as métricas que você utiliza. Estrutura de custos, né? Aí é muito específico, você vai começar a trabalhar com os custos, você vai levantar custo de matéria-prima, de energia, tudo que você for utilizar para elaborar o produto ou serviço. E quais são as fontes de renda que você tem, né? Como é que você vai conseguir chegar ao mercado para fazer esse negócio, esse produto, esse serviço ser autossustentável, né? Então, falando do foco do evento, do GoRN, esse Lean Canvas aqui é a ferramenta que deve ser usada, né, para quando você for fazer uma prospecção tecnológica, quando você quiser desenvolver um produto, quando você quiser prestar um serviço, você consegue aplicar e deixar tudo muito claro através desse Lean Canvas, você consegue ter uma possibilidade, óbvio, de conseguir um sucesso posterior, né? Tudo é muito complexo, como eu venho falando, e tem que ter uma equipe grande, engajada, para trabalhar nessa lógica aí. Bom, uma outra ferramenta, né, que é muito usada é o Validation Board, que é o quadro de validação. Eu trouxe aqui duas abordagens, né, uma em inglês e uma em português, só para deixar claro, né, como é que a gente utiliza essas ferramentas, né. Então, toda a limitação aí do Validation Board é em cima de você levantar, né, informações mais precisas sobre o design desse experimento, né? Então, quais as informações, né? Então, você pode fazer isso em um quadro, através de post-it e colocando as informações que você pretende para a sua empresa, para a sua startup. E aí você vai começar a trabalhar com dados, se os dados já estão validados, se ainda não estão validados. Ou seja, você conseguiu validar esse seu produto com usuários, né? Você conseguiu validar, conhecer a necessidade do mercado, conseguiu dados para validar, você conseguiu validar isso na própria bancada, né? Se for em relação a um produto. E aí também a gente trabalha muito com pivotagem, né? Então você vê aqui nessa ilustração, primeiro pivô, segundo pivô, né? Pivotagem é uma linguagem muito comum e acontece muito, né, de uma maneira prática nas startups, que são as mudanças de estratégia, né? E aí, com esse quadro de validação, você também consegue registrar, né, o número de pivotagens que você deu, né? Óbvio, tentando sempre seguir a meta que você estabeleceu, né? Como exemplo aqui, estou colocando só diminuir o tempo e o dinheiro, ou seja, o custo, né, dinheiro gasto entre os pivôs. Então, é necessário uma organização, né, para que essas pivotagens aí também não leve a uma perda, né, do capital, para que você não tenha
de deficiências aí com relação a planejamento aí do seu projeto, e você não perca nem dinheiro nem tempo com essas mudanças estratégicas, ou seja, com essas pivotagens. Bom, outra ferramenta, né, muito útil é o TRL, né, que é uma ferramenta baseada na maturidade do projeto, do produto, né, então como é que se apresenta hoje, né, então a ferramenta que iniciou por pesquisadores da NASA, né, que trabalham com produtos, né, muito robustos, específicos, né, de alta tecnologia. E aí essa ferramenta é muito útil também, porque você vai desde o TRL0, que é o ponto de partida, que é a ideia, até o TRL1, né, que você tem os princípios básicos, sem provas experimentais, você vai no campo, passando do campo da ideia para os princípios básicos postulados, e aí você passa para a formulação da tecnologia, com conceitos de aplicações já formulados, já está aplicada, né, tem os primeiros testes de laboratório e prova de conceito, né, falei da prova de conceito lá na diligência de inovação. TRL4, primeiro protótipo de laboratório, então no TRL4 aí, passando do 3 para o 4, entrando para o 5, é onde as empresas já ficam mais interessadas no teu produto, né, então no 5 você já tem planta piloto, né, então já tem ou você já tem estrutura para isso, ou você já faz uma parceria com alguma empresa, no 6 você já tem produção em larga escala, nesse caso aí realmente é uma produção em fase em nível industrial, né? E aí, lógico que uma startup pequena faria um TRL6 junto com alguma indústria maior, né? No meu caso, indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria de alimentos, né? Ou então a própria startup pode ter uma estrutura já. O TRL7, avaliação em ambiente operacional, o 8, validação do protótipo, e o 9, comercialização do produto final. Então, dentro da sua startup, como é que você está projetando isso, né? Como é que você está desenhando? Então, dentro da pesquisa científica, na universidade pública, por exemplo, a gente vem tentando adotar esses TRLs aí, para deixar mais claro, né, para a própria equipe de trabalho, como é que o produto está sendo desenvolvido, em qual etapa está, e quando você começa a conversar com as empresas, com as indústrias, como é que eles vão receber esse produto, né? Porque a indústria, o mercado entende muito bem essa ferramenta, mas quem está desenvolvendo consegue entender também, então tem que ter uma conexão entre as duas áreas. Bom, vou dar aqui exemplos de programas de inovação e empreendedorismo científico, né? Falando alguns programas que a gente já participou e vem participando, juntando todas essas expertises aí que eu mostrei agora para vocês, né? Tanto a parte mais de patentes, de marcas, quanto as ferramentas, né, que são utilizadas, e muitas dessas ferramentas eu aprendi nesses programas e venho aprendendo, né? É todo um período de construção. Então, o primeiro exemplo aqui é de um programa de inovação entre uma empresa chamada Emerge Brasil e outra empresa que é a Eurofarma, indústria farmacêutica. Eles montaram um edital ano passado. Então, a logomarca dele, já em cima da logomarca, daquela frase de impacto, era: já sonhou em ver sua pesquisa se tornando inovação no mercado. Então, foi direcionado para pesquisadores, para universidades. E aí a gente concorreu com 70 propostas. Dessas 70, eles fizeram um filtro e 16 foram selecionadas. E aí o nosso grupo Inofarm foi selecionado num projeto de produto para a saúde, curativos novos, né, que eu vou mostrar. Aqui é a estrutura, a organização do programa, né? Muitos de vocês, óbvio, já participaram de programas. Um exemplo também é o Centelha, onde teve o Centelha RN também, o Centelha no Brasil, praticamente todos os estados. E geralmente os módulos são montados, né? Antes, óbvio, né? Ano passado, por exemplo, foram módulos presenciais. Então a gente foi para São Paulo, a gente saiu de Natal, foi para São Paulo, participar dos módulos. Teve o módulo 1, 2, tecnologia e empreendedorismo. Teve uma visita técnica à Eurofarma, que eu vou mostrar em fotos, que foi muito bacana, né? Você conhecer quanto a empresa parceira, ela já entrar com a visita técnica para quem está participando, foi muito bom. Formação de time, né? Então, tudo levou a, no final, tem um showcase, foi a apresentação lá no Cubo Itaú de São Paulo, a apresentação do projeto final. Aqui tem algumas fotos para ilustrar, né? Todos os pesquisadores do Brasil todo, né? Algumas equipes do Nordeste, a maioria do Sudeste, São Paulo, do Sul do país. Então foram 16 equipes, por muitos, no máximo
5 pesquisadores por equipe. Nesse caso aqui, o grupo lá da Emerge, lá de São Paulo, a Juliana, que foi nossa aluna, que hoje está contratada, é farmacêutica hoje da Sanofi Medley, lá em Campinas. Aqui um exemplo, né, de um canvas que a gente montou no evento e toda a plateia formada tanto pelos cientistas empreendedores quanto pelo pessoal da Emerge e da Eurofarma, que estava avaliando nas primeiras filas. Nesse caso aqui foi apresentado um pitch de 3 minutos sobre o projeto num dos encontros presenciais de São Paulo. Bom, aqui foi a visita técnica à empresa, né? Então, uma das vantagens desses programas, quando tem associação com indústrias, é que é promovida a interação direta, né? Então, leva os cientistas para a indústria. Nesse caso, a gente foi para a Eurofarma, né? Então, aqui, visita da fábrica, aqui todos os pesquisadores, e aqui só um bloco, né? Para mostrar como é dividida, né? Os diversos setores da indústria mais ligados à inovação. Então, a gente tem P&D, garantia de controle de qualidade, projetos de inovação, né? A gente teve a oportunidade de conversar com muitos funcionários, muitos farmacêuticos e muitos pesquisadores da Eurofarma. Aqui foi o showcase, né? Então, nesse evento aqui, após esse longo período aí, foram 3 a 4 meses trabalhando com esse programa, a gente conseguiu apresentar o produto que gerou várias conexões importantes, né? Então, esse produto é um curativo biodegradável, formado por biopolímero. Ele tem atividade antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante. Ele permite uma liberação de uma substância nova, né? É um produto inovador, a gente patenteou esse produto, uma substância da Amazônia que ele libera aos poucos o princípio ativo e tem uma proteção física para a pele, né? Ou seja, além de proteger a pele de contaminantes externos, a gente tem também nesse biopolímero, aí, nesse curativo biodegradável, a vantagem de ser absorvido pela própria pele. Então, só para ilustrar aqui essa parte de validação, né, em testes em animais, né, a gente vai partir para testes clínicos. Aqui é um dos produtos, na verdade, que a gente utiliza, né? Nesse caso, a gente pode utilizar a fração de alguma planta ou pode utilizar direto a substância isolada. Aplica isso nos camundongos, né? E nessa aplicação a gente faz diversos ensaios físico-químicos e ensaios de anti-inflamatórios e cicatrizantes, né? Então aqui está demonstrando aqui a lesão nos animais e os dias, né, após a lesão. Esse aqui é o produto nosso. Então observamos como a gente tem uma eficiência aqui, comparando com o grupo controle, né, e só a base do curativo sem o nosso produto, né? Então, o nosso produto ele cicatriza muito mais rápido do que as outras condições, né? Então, aqui são figuras para ilustrar a superfície, né? Como muda a superfície quando você incorpora esse produto. Então, dados técnicos científicos, né? Importantes, né? Tem que ter todo um embasamento científico para dar suporte a um projeto dessa natureza. Então, como eu falei, nós fizemos conexões importantes aí com várias indústrias, né, Eurofarma, Johnson & Johnson, Cristália, e a gente vem tendo boas conversas aí com essas empresas aí para transferir tecnologia. Bom, outro programa foi o SBQ Acelera, da Sociedade Brasileira de Química, tá? Foi um case aí que a gente participou também. Aqui eu trago só alguns blocos que foram desenhados como problema, solução e proposta de valor, né? Falei para vocês no início. Bloco 3, MVP e comunicação, né? Toolkit, então essa linguagem de inovação que a gente está acostumado a montar esse MVP, conhecer bem o modelo de negócio, né? Aqui as etapas, né? Então no início, na verdade foram 48 equipes que mandaram projeto, 10 equipes foram selecionadas, dessas 10, 5 teve um filtro na unidade 10 para 5, dessas 5 aí, no final, teve o Demo Day, que ficaram, na verdade, foram 4 as equipes, das 5, ficaram 4 equipes premiadas, né? E aí, aqui são as fotos do programa, teve divisão presencial, isso aqui tudo foi antes da pandemia, óbvio, tudo que eu estou mostrando aqui foi antes da pandemia, então não tem ninguém de máscara aí. A gente teve encontros presenciais em São Paulo e em BH, tá? A etapa final foi em Belo Horizonte, né? O pitch final. Então, esse programa aí ele foi organizado pela Uilinca de Belo Horizonte,
o INCT Midas, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Midas, Sociedade Brasileira de Química e 2 empresas patrocinadoras, que são a Oxiteno e a Roger Solvay, que são grandes indústrias na área química, inclusive a Roger Solvay é uma empresa mundial. Aqui as fotos do Demo Day, né, onde a gente apresentou o produto cicloferúlico, né, vocês lembram que eu coloquei no início o registro dessa marca, então a gente já tinha, na ocasião aqui a gente não tinha registrado a marca, essa marca foi registrada após o programa. Na verdade, esse nome cicloferúlico ele foi criado durante o programa pela equipe, né? E aí a gente conseguiu no final ser premiado, né? A gente ficou entre as 4 melhores equipes do SBQ Acelera, que foi um prêmio muito importante para o nosso Inofarm. Aqui trago só a divulgação científica, a gente sempre faz, vou mostrar um pouco sobre o nosso Instagram também, como a gente vem divulgando esses dados. Bom, então só para mostrar de uma maneira bem fácil de entender, né, esse cicloferúlico é o novo insumo com o ácido ferúlico, aquela patente que eu falei no início, só que ele é mais solúvel em água, é mais estável e mais potente, né? Então com essa substância aí, com esse produto, a gente conseguiu, comparando o ácido ferúlico, tem em torno de 50% de atividade antioxidante, a gente teve em torno de 90% de atividade antioxidante, então provando a melhoria dessa característica do produto, que é o principal indicativo para atividade anti-envelhecimento, anti-aging, anti-idade, né, da pele, que é muito usado, né? A gente tem uma parceria com a empresa Plantos, né, que é do Rio Grande do Norte, uma indústria que a gente tem uma parceria bacana, e a gente vem conversando com a Plantos, já o interesse em fazer a extração do ácido ferúlico através de produtos naturais, através de várias plantas, né, para produzir o cicloferúlico de uma fonte natural, ou seja, da natureza. A Plantos trabalha com isso, com produtos naturais, com óleos, com extratos, focando muito na exportação, e a gente é uma grande empresa parceira nossa, para no final, né, poder disponibilizar esse produto aí para a população. Aqui são algumas fotos, inclusive, de uma da disciplina que a gente ministra lá no PPG-CTI, junto com a professora Herculana, vou falar um pouquinho dela também, que é a nossa gerente da Impacta. E aqui a gente levando os mestrandos em inovação do PPG-CTI, vários deles, alguns devem estar inscritos aí no evento e dando até palestra, são pessoas importantes aí no ambiente, no ecossistema de inovação do RN, e a Plantos é uma empresa que figura nessa lógica. Então, a organização do programa, o cronograma foi de julho até dezembro, né? Então, finalzinho lá do Emerge Labs, eu já estava participando do SBQ Acelera. Então, assim, dá para perceber que tem que ter equipes, né? Essa equipe do SBQ Acelera foi diferente da equipe do Emerge Labs. Então, sem equipes, a gente não conseguiria jamais montar isso. Então, além de mim, a gente teve a professora Ana Paula e a professora Elissa, que são lá do Departamento de Farmácia, e nossa doutoranda Fernanda, que está concluindo agora seu doutorado com esse produto. Desse programa surgiu a conexão com a própria Oxiteno e com a própria Roger Solvay, que foram as patrocinadoras do programa, né? Então, existem conexões em andamento ainda para a apresentação desse produto. Então a gente está agora nessa fase, após os programas, de conexões, né, e conversas, né, com essas empresas aí para transferir tecnologia, licenciar as patentes. Então, é assim que a gente trabalha. Bom, a gente foi contemplado também com um programa da Emerge Labs, né, que foram tecnologias selecionadas para combater o coronavírus. Então, a gente tem alguns produtos desenvolvidos, né, que a gente está testando isso lá na USP São Paulo, junto com um grande parceiro, que é o Freitas, né, professor Freitas Júnior, lá da USP, né, para ver potenciais novos fármacos que a gente já trabalha também para terapia com base ao coronavírus, né, ensaios in vitro, depois isso in vivo. A gente está com esse projeto desde o início da pandemia, desde abril. Bom, falando sobre startups incubadoras, né, que também é o foco aqui, então eu trouxe aqui uma ilustração do nosso Instagram da Inofarm, né, então teve essa semana passada agora, uma publicação sobre isso, né, então a gente trouxe uma definição, né, startups são empresas emergentes que trazem características em comum, são escaláveis, né, repetitíveis e inovadoras. Então tem algumas características específicas, né, para essa questão das startups, né, então
a gente tem uma expansão, né, e uma adaptação conforme a demanda, né, sem ter prejuízos significativos do produto ou serviço. Então, existem muitos desafios em montar essas startups, né? Então, vou trazer alguns cases também que a gente vem trabalhando. No caso, eu fui sócio de uma startup lá em Manaus, né? Eu fui professor da UFAM antes de ser professor da UFRN, e lá a gente montou, junto com os colegas, uma startup chamada Herbrambo Matérias-Primas da Amazônia. Trago aqui a ilustração de um dos produtos naturais, um fruto chamado camu-camu, né, que tem uma concentração de vitamina C altíssima, e o propósito da empresa era desenvolver produtos através de plantas da região amazônica. Essa empresa hoje já foi transformada em outra, né? Quando eu vim para Natal, eu acabei negociando minha parte de sócio. Então, no contexto da UFRN, a gente trabalha tentando agregar os projetos do PPG-CCF, que é o Ciências Farmacêuticas, com o PPG-CTI, que é o nosso programa de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí com a parceria com a Impacta, do qual hoje eu faço parte também, a gente vem nesses desafios aí de novas startups para a área da saúde também, né, além de área de TI. Então, a Impacta tem vários professores, né, alunos de pós-graduação, né, que estão envolvidos aí como advisors e como mentores também de projetos, né. A professora Herculana, eu destaquei aqui, é a nossa gerente executiva, né, da Impacta, e eu atuo como gerente operacional hoje, e vários professores, professora Zumara, que é nossa coordenadora do PPG-CTI, ela também atua diretamente na Impacta, o professor Glaucio, que foi gerente durante um bom tempo, e no caso da Impacta tem um conselho deliberativo formado por vários professores aí atuando nessa área. Então a gente uniu, né, as expertises, fizemos alguma reunião, aqui está o registro de uma das nossas reuniões entre o Inofarm, a Impacta e o PPG-CTI, né, a professora Herculana representando o Impacto, a professora Zumar representando o PPG-CTI, e eu como membro do programa e também da Impacto, tentando unir o nosso grupo de pesquisa, né. Aqui a gente tem um exemplo de uma startup que foi criada há pouco tempo, que é a Med 60+, é um aplicativo usado para facilitar a vida de idosos, né. Esse aplicativo aqui a gente também tem o nosso Instagram, né, estou colocando aqui a foto para mostrar a divulgação científica, né, então esse aplicativo vem sendo melhorado, a gente participou de um programa de inovação, chamado Neo Acelera. A gente tem aqui a foto de reuniões, a gente tem reuniões sempre presentes. O Fabrício, aquele aluno africano que é programador. Nós temos a Lorena, a Beatriz, Viviane, Ingrid, tem a Bárbara também nesse projeto. Então é um projeto que tem vários pós-graduandos envolvidos também. Aqui é a cara do aplicativo, né, do Med 60+, e aqui é a forma de divulgação científica no nosso Instagram. Nesse caso a gente fez postagem e está vendo essa questão do Setembro Amarelo, né, Todos pela Vida, então é importante isso, principalmente nesse período de pandemia, né, então é um aplicativo que vem para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos, né, isso aqui foi o programa que eu falei, o Neo Acelera, né, que estava buscando iniciativas para idosos. Bom, falando do Inofarm, né, só para divulgar, queria deixar aqui os contatos, né, temos o nosso Instagram do Inofarm, né. Aqui a maneira como a gente vem fazendo divulgação científica, né? Aquele post que eu coloquei das startups, aqui matérias na mídia, isso aqui foi uma matéria na Globo RN, né? E aí falando tudo sobre o que a gente vem fazendo na área de inovação, né? Então a gente tem tido uma divulgação forte na mídia também, sempre saindo aí no site da UFRN, em vários jornais. Aqui foi a última matéria que saiu na Globo, no G1, falando sobre um dos nossos produtos que foi patenteado, que é um produto anti-obesidade. Está tendo uma repercussão muito grande devido também à questão da pandemia, né? A obesidade é um fator de risco, né, para pacientes com Covid-19. Aqui, só para mostrar, para finalizar, o primeiro workshop que a gente organizou, que acabou acontecendo em julho, do Inofarm. Vários pesquisadores do país todo, né, a gente convidou aí, foi um evento muito produtivo, né, mais de 250 inscritos. Aqui o Inofarm também está no LinkedIn agora, né, então eu trouxe para fazer a divulgação científica também do nosso grupo, também no LinkedIn, que é uma rede fantástica, né. E aí, para finalizar, eu quero agradecer a todos os parceiros, né, a gente tem aqui universidades de fora do país, 3 universidades italianas, Universidade de Gênova, Parma, Firenze, Universidade de Córdoba na Argentina, muitas universidades distribuídas por todas as regiões do país, né? Não vou falar todas porque são muitas, e várias empresas também,
algumas que eu citei, né, aqui na apresentação, e todas essas são grandes indústrias aí, farmacêuticas, cosméticas e químicas que vêm atuando em parceria. Aqui é o nosso grupo, né, formado por mestres, doutores e grandes pesquisadores, e agradeço a atenção de todos e deixo todos os meus contatos aí para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.